O que acontece se um cara contar uma mentira horrível lá na CPI? Segundo o Código Penal, é crime, né? É crime conforme o artigo... É crime conforme o artigo... Quando você chega na CPI, você tem que fazer o compromisso da verdade, que é o artigo 202 do Código de Processo Penal. Se você mentir no depoimento da CPI, incorre em crime de falso testemunho, né? Que é um outro artigo do Código de Processo Penal. Mas é tranquilo, é preso em flagrante delito, você pode retificar o depoimento, restabelecer a verdade ou pagar uma fiança. A fiança dá R$1.000, R$1.500. Ah, eu não acredito, R$1.700, cara. é isso. Vale a pena mentir, então. Não acredito, cara. Ou teve eu não devia nem estar falando isso, né? Porque eu incentivo alguns a acabar. Mas a luz do Código de Processo Penal é isso. Um depoente foi detido agora há pouco tempo. Tem os transtornos de ser detido, de ser preso, né? Mas eu acho que ele acabou fazendo essa escolha, né? Pô, vou pagar R$1.000, R$1.500, então vou omitir parte da verdade. Prefiro pagar R$1.500 do que pagar a minha vida, né? E tem tido... Ou pagar com mais tempo de cadeia, né? E tu sente lá, tu percebe lá muitos depoimentos que são... um bate de frente com o outro, eles são muito opostos, rola esse tipo de coisa lá? Sempre tem contradições. Para contradição, no Código de Processo Penal tem uma figura chamada acariação. É botar um de frente para o outro para dizer, olha, bora aí, quem é que tá falando a verdade? Só que nós optamos na CPI não adotar esse procedimento, porque tem um delegado, amigo meu, inclusive é membro da CPI, é o Alessandro Vieira, um belíssimo senador, que ele diz algo que eu concordo com ele. Às vezes a acariação é um concurso sobre quem mente mais. Então é melhor não perder tempo com isso, né? Tentar ver o que conseguimos recolher individualmente de depoimentos, né? Mas, por exemplo... Rola muito teatro. Olha, o senhor Pazuello, ele foi depois no começo da CPI. Depois nós descobrimos que ele incorreu várias vezes em mentiras, né? Incorreu repetidas vezes. Ele, por exemplo, falou que um aplicativo de computador que eles tinham que eles tinham adotado o hidroxicloroquina. Lá em Manaus, ele tinha saído do ar por conta... Tratkov. Que ele tinha saído do ar por conta de um problema no sistema. Foi descoberto agora a partir de uma perícia do Tribunal de Contas da União que não teve problema nenhum no sistema, né? Não teve nenhum tipo de... Eles tiraram por conta da repercussão que teve. Mas esse é o senhor Pazuello, por exemplo, no momento do depoimento dele, ele disse o seguinte, quando foi perguntado, por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Ele respondeu no alto da arrogância. É impróprio um ministro da Saúde reunir com empresários. O senhor devia saber disso. Caralho. Aí depois pega um vídeo dele com a importadora de produto erótico. Reunido com a importadora de produto erótico para comprar vacina, né? Então é o seguinte, rola não só teatro, Monark. Eu acho que tem uma indústria que tem que se ganhado muito dinheiro em Brasília, tem que ser daquela indústria dos media trainings, né? Um dia desse saiu aí, inclusive, o media training de uma das depoentes da CPI, da senhora Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, né? Saiu o media training dela. No media training, Monark, Igor, no media training ela diz o seguinte, olha, você me organiza as perguntas aí, porque lá tem uns 5 senadores nossos para eu dar as perguntas para eles me fazerem. Eles levantam e eu vou pro gol, né? Então tem tido uma indústria que eu acho que tem ganhado dinheiro lá em Brasília, nos depoimentos do CPI, essa indústria do media training. Caralho. Mas isso me dá um tédio do caralho, cara. Mano, a única solução, na minha opinião, é acabar com tudo. Faz uma democracia direta aí, mano. Põe um negócio no aplicativo ali, em vez de ter que ter presidente, você clica ali se você vota. Em vez de ter senador ou congressista, você clica, aperta, vai. Mas você sabe que a nossa Constituição já possibilita, já tem um modelo de democracia muito avançado, uma democracia semidireta, só que a gente utiliza pouco, né? Tem 2 instrumentos da nossa Constituição, que é o referendo e o plebiscito. Ambos estão no artigo 14 da Constituição. O Brasil utilizou muito pouco desses dispositivos. O último foi o de armas, né? Muito tempo atrás. 2005. E não respeitaram, né? O último foi 2005 do referendo. O último plebiscito que nós temos notícia é o de 1993, né? Nossa, que é para ver o da monarquia. Sistema de governo e forma de governo. Caralho. Né? Esses mecanismos que nós temos na Constituição, nós utilizamos muito pouco.
Nós temos... Mas eu acho que nós temos, então, já mecanismos de democracia. Nós não temos uma democracia direta, porque não temos, inclusive, no âmbito global, uma experiência. O único modelo de democracia direta que a humanidade conheceu foi a dos gregos. E não era tão direta assim. Porque, como venhamos, lá na democracia dos gregos diziam: todos os homens livres têm direito a voto. Eram os homens somente, e não eram os escravos, que era a ampla maioria dos gregos. Então, nem a democracia grega, que é a referência da democracia direta, é tão direta assim. Só que faz 2000 anos e a gente não tinha internet naquela época. Que a gente tem agora. A gente tem, inclusive, sistema de blockchain. Pô, a gente tem tanta tecnologia, mano. A gente vive hoje num sistema operacional, que é o Windows DOS 1.74, que tá comandando a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Todo mundo tá ouvindo. A gente roda nesse sistema operacional precário, existe solução, entendeu? Tipo, a gente só não tem vontade política para todo mundo se organizar em volta dessa solução e efetivar. E eu acho que nós temos que utilizar mais isso, porque nós temos 2 mecanismos na Constituição que pode ser utilizado com mais referência, que pode ser utilizado com mais frequência: o plebiscito e o referendo. Coloca esses dois... Utiliza esses 2 mecanismos, né? Coloca esses mecanismos. É lógico que em cada momento a gente tem que ver qual é a prioridade do momento, né? Eu acho que, nesse momento, a sociedade está com um dilema enorme, né? Nós temos que resolver esses nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados nesse instante. Nós temos que recuperar o país economicamente logo depois da pandemia. Mas eu acho que o Estado poderia se utilizar mais desses mecanismos que estão dispostos na Constituição. Não seria muito legal? Tá rolando uma lei no Senado ou no Congresso. Pô, o meu senador tá votando de um jeito que eu não concordo. Eu queria que votar de outro jeito. Eu vou lá no meu celular, eu abro o meu aplicativo, eu falo assim: esse voto aqui eu não quero dar pra ele. Deixa que nessa específica aqui eu vou exercer o meu poder democrático e votar no que eu quero. E aí, aquela porcentagem, aquela fração do voto que era representado pelo senador, fica representado pelo aplicativo e acabou. No Senado temos inclusive avançado nisso. Sempre que há projetos a serem apresentados, esses projetos são colocados à consulta pública no site do Senado. Sim. E as pessoas podem lá opinar sobre aqueles projetos, né? Agora, além disso, acho que tem outras formas, outros mecanismos da sociedade também participar mais diretamente, né? O fato é o seguinte, Monark, eu acho que a democracia representativa já é um avanço civilizatório. Nós podemos aperfeiçoá-la, podemos aprofundá-la, mas se nós já conseguirmos colocar, como está na Constituição, o nosso modelo de democracia, e por isso que ela é tão cara, e por isso que a gente tem que ficar incomodado sobre toda vez que alguém ameaça o regime democrático, né? Por isso que qualquer ameaça ao regime democrático não pode ser tolerada, não pode ser aceita. É fundamental nós termos eleições periódicas. As eleições possibilitam que a gente acerte e que a gente erre também, né? Mas não seria muito mais possibilitante se você pudesse ir real time mudar essa porra? Real time, tá ligado? Porque a gente tem que esperar 4 anos. Eu acho que a gente podia... Não faz sentido. A gente tá vendo a idade da pedra. A gente podia começar a debater uma parada nesse sentido. 4 anos, mano. Hoje, se você quiser, você organiza uma votação do Brasil inteiro, 200 milhões, em 30 segundos na internet. Eu acho também. É o Big Brother aí, né? Caralho, exatamente. Eu acho também. O que está acontecendo no âmbito da CPI? A CPI tem tido participação online das pessoas. Via de regra, nós estamos lá inquirindo. Os meus melhores questionamentos nas inquirições com a moçada acompanhando nas redes sociais, acompanhando no Twitter, dando sugestão, trazendo informações. Olha, hoje saiu um perfil do Twitter, revelou que enquanto as pessoas estavam precisando de oxigênio lá em Manaus, no começo da pandemia, lá estavam distribuindo hidroxicloroquina, mas distribuindo, o Ministério da Saúde tratando, enfrentando uma crise de oxigênio com distribuição de hidroxicloroquina. Isso nós sabemos como? A partir das redes sociais, isso nós sabemos a partir dos... hoje, isso que tu estás falando, e eu acho que com o tempo isso a gente vai avançando e vai aprofundando, né? Já ocorre. Boa parte das inquirições, por exemplo, na CPI, tem tido a contribuição das redes sociais, né? E aí chega essas informações para vocês e vocês vão lá averiguar se o bagulho é isso mesmo e acaba sendo, né? Muitas vezes assim, as informações chegam até nós. Qual é a providência a partir de uma informação?
é pedir por requerimento as informações, e aí o inquérito tem poder de polícia para requisitar as informações, ou fazer a quebra dos sigilos bancários, do sigilo fiscal. E aí dá para você ter um raio-x se tá rolando mesmo ou não. Chegam os elementos que, a partir do indício que tínhamos, aponta que o indício era real, era verdadeiro ou não era. Né? Entendi. Interessante pra caramba. É concreto ou não. Agora, assim, no conjunto da CPI, nós temos informações que nos chegam e, assim, o importante é que tem tido uma participação muito ativa, né, da sociedade, principalmente através dessa forma que você está dizendo, através das redes sociais, a partir de sugestões de contribuições diretas à CPI.